Alô, alô, salve, salve, amigos da TV Sonic, da TV 247, bom dia. 12 de maio, domingo, 9 horas da manhã, estou aqui em São Paulo, no parque, para ler com vocês os jornais. Eu peço desculpas para vocês, hoje eu vou falar mais baixo, porque não posso falar mais alto. Tive um problema dentário ontem à noite. Achei que nem poderia fazer o programa hoje, mas vou fazer de uma forma precária, não como eu gostaria, porque não posso falar mais alto, não posso me exaltar, tenho que manter a boca meio fechada para não causar mais problemas ainda aos meus dentes do que eu já causei ontem. De qualquer maneira, vamos em frente. Folha de São Paulo, Tribunal de Contas do município vê excesso de gastos de Dória com publicidade. Bom dia, Maria Anísia de Belo Horizonte, bom dia, Edmundo Machado. E isso pode levar à cassação de João Dória. Olá, Zia Mel, João Batista Castro Alves, Meire Marques, bom dia. João Batista Castro Alves, Rosa Reiter, Sônia Whitshire, tem um bichinho aqui, não, é um carro passando. O tucano, João Dória, também conhecido como João Dólar Júnior, que o pai dele é conhecido como João Dólar, excedeu em 122% permitido para gastos de publicidade em 2018, quando se elegeu governador e quando era prefeito. E por isso, por ter excedido os gastos em publicidade, graças ao que ele se elegeu, está sujeito à cassação, perda de função pública, ressarcimento integral dos danos, vai ter que pagar, e suspensão dos direitos políticos. O que aconteceu? No primeiro semestre de 2018, prefeito João Dória gastou 73 milhões com propaganda. Ele só poderia ter gasto 33 milhões. Segundo a lei federal 9.504, o agente público, no caso o prefeito, não pode aplicar em publicidade mais do que o que foi gasto na média dos últimos 3 anos, considerando também o mesmo semestre. Observada a regra, ele só poderia ter gasto 33 milhões. Um dos fatores da sua eleição foi esse gasto com publicidade ilegal. E por isso, apesar de ter vencido a eleição para governador, ele pode ser cassado como governador. Cassação, perda da função pública, ressarcimento integral dos danos, ou seja, vai ter que devolver 33 milhões, e suspensão dos direitos políticos. Isso seria uma boa coisa para acabar com a carreira desse oportunista, desse empresário, cujo objetivo na vida é lucro. Ele está na pública para ganhar mais, está se vendo aí que ele é um gastador, ele gasta além do previsto em lei e gasta o nosso dinheiro, gasta o dinheiro dos contribuintes. Esse processo indo para frente, o que não vai ser muito rápido também, mas essa auditoria vai resultar
em muitos problemas para João Dória. Ele é um homem da publicidade, almofadinha, se elegeu graças à publicidade, publicidade enganosa, não resolveu nenhum problema de São Paulo, ao contrário, agravou todos os problemas, prometeu muita coisa, quer resolver o problema da saúde, corujão da saúde, não sei o quê, não resolveu coisa nenhuma, usou a prefeitura como trampolim para se eleger e agora está usando o governo como trampolim para se eleger presidente. Riba Castro, Barcelona presente. Olá, Barcelona. Boa tarde, Barcelona. Vamos ver aqui os outros jornais. O Globo. Lauro Jardim, Bolsonaro gasta 12,8 milhões em viagem. Está aí outro que veio para o governo com esse papo de acabar com a corrupção, acabar com os gastos, fechar ministério, está gastando demais, olha aqui. Bolsonaro gasta 12,8 milhões em viagens. Ilona Zabó, aquela que foi vetada pelo Bolsonaro para fazer parte de um conselho do Ministério da Justiça. Decreto das armas ajuda criminosos. Decreto das armas ajuda criminosos. Vamos ver aqui as opiniões. Olha aqui a charge do Chico, a charge dominical do Chico. Vamos em frente que atrás vem gente, mãos ao alto. Olha aqui. A charge fantástica do Chico Caruso, hoje no Globo, resumindo a semana. Deixa eu ver que história é essa de gastar dos 12,8 milhões em viagens. Onde está isso? Lauro Jardim. Ah, tá aqui, Lauro Jardim. Em 4 meses, vejam bem, o Itamaraty gastou 12 milhões e 800 mil nas viagens de Jair Bolsonaro ao exterior. E nesta conta ainda não está incluída a ida a Dallas nos próximos dias. No orçamento do Ministério estão reservados 14,2 milhões para viagens presidenciais. No ano passado, os deslocamentos de Michel Temer ao exterior custaram 15 milhões. Olha onde vai o dinheiro público. Depois eles cortam nas universidades, cortam em educação e gastam em viagens. Relação estressada. O clima entre Fábio Weingarten e o ministro Santos Cruz pode ser medido por uma reunião de 3 semanas atrás, quando o novo chefe da SECOM foi apresentar a todos os ministros seu plano de comunicação. Santos Cruz, a quem Weingarten é subordinado, levantou-se e saiu da sala. Vou reler a nota. O clima entre Fábio Weingarten e o ministro Santos Cruz pode ser medido por uma reunião de 3 semanas atrás, quando o novo chefe da SECOM, que é o Fábio Weingarten, foi apresentar a todos os ministros seu plano de comunicação. Santos Cruz, que é o chefe do Weingarten, levantou-se e saiu da sala. A entrevista de Jair Bolsonaro a Silvio Santos deu um certo trabalho de edição,
para a turma da comunicação do Palácio do Planalto, especificamente por causa do que disse sobre a reforma da Previdência. Quer dizer, cortaram muita coisa, deram uma tesourada. Jair Bolsonaro é mais um presidente a reforçar a lista daqueles que detestam morar no Palácio da Alvorada. Apesar de preferir a Granja do Torto, rendeu-se ao Alvorada pelo desejo de Michele. Magno Malta despencou do status de quase vice-presidente da República para o melancólico papel de ex-senador derrotado. Passa recibo até hoje. Durante uma reunião com lideranças capixabas, há 2 semanas, não conteve as lágrimas e o ressentimento. Chorou, se disse abandonado por Bolsonaro e expôs a mágoa por não ter ganho nem um mísero ministério de consolação. Mais um ressentido com Bolsonaro, além do Gustavo Bebiano, já são 2. Ameaças de morte a autoridades estão perigosamente se vulgarizando. É que está virando moda agora, ameaça de morte. A autora da decisão que impediu Jair Bolsonaro de retirar pardais eletrônicos de rodovias, Marcelo Quintão, muito obrigado. Então, a juíza da 5ª Vara Federal em Brasília, Diana Vanderlei, evita sair de casa por medo de ser assassinada. Em 10 de abril, o morador de Santo André, Odair Fontebasso Júnior, enviou uma foto de si próprio segurando uma arma e 2 mensagens. Juíza que merece um tiro de 12 no C dela. E vai tomar muita porrada, juizaca vagabunda. Você será morta enforcada com suas vísceras, sua vaca de toga, bandida. O caso está com a PF, Polícia Federal. A promessa de barbárie também chegou à UNB. O autor do e-mail com ameaça citava como alvos, nominalmente, 8 professores. Numa conversa com um companheiro de militância, José Dirceu fez um paralelo entre sua situação e a de Lula. Disse que quando o futuro do ex-presidente já estava traçado pela Lava Jato, o estimulou a procurar asilo fora do país. Agora, prestes a ser preso, Dirceu fala em passar o resto dos seus dias na cadeia e jura que não cogita buscar guarida no exterior. O sempre verborrágico Gilmar Mendes agora prega a mudez. Amigos diz que o governo Bolsonaro é tão ruim, mas tão ruim, que a melhor forma de contribuir com o país é fechar a boca e evitar a criação de novas marolas capazes de conturbar ainda mais o ambiente do país.
Defesa pede ao STJ que Lula vá para regime aberto. Advogados afirmam em embargos de declaração que não há estabelecimento compatível para a prisão de ex-presidente. Antônio Mário de Souza, muito obrigado, muito obrigado. A defesa do Lula entrou com pedido para ele passar ao regime aberto. Aberto. Advogados sustentam que Lula tem direito à progressão de regime, por já estar preso há mais de um ano. A lei permite que os condenados apenas entre 4 e 8 anos comecem a cumprir a sentença no regime semiaberto. Mas, segundo Zanin, a fase do semiaberto já foi ultrapassada para o regime aberto, porque não há estabelecimento compatível para abrigar o ex-presidente. Vamos ver o que acontece. Continuando aqui no Globo. Professor Marco Lucchesi, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, escreve no Globo um artigo chamado Desmonte. Escrevo hoje em primeira pessoa, apenas e tão somente na qualidade de professor titular da UFRJ. Não falo senão por mim mesmo. Pergunto, até quando Catilina irá abusar da nossa paciência? E qual o tamanho do abismo a que nos leva? Procuro modular minha indignação diante dos ataques desferidos à Constituição de 1988, fruto soberbo de uma transição inacabada para a democracia. Nossa Carta Magna vive sob estado de sítio. Espero que o Supremo desperte do sono dogmático e compreenda de modo frontal a gravidade do momento. Só o tempo dirá como chegamos ao presente estado de coisas e quem sequestrou nossa frágil democracia. Só o tempo dirá quais foram os arquitetos desse frágil castelo de cartas e quem feriu o coração da República. Tenho mais de 50 anos e nunca me senti tão vilipendiado como professor. Os reitores da universidade são tratados como agentes da desordem e do marxismo cultural. O Ministério ameaçou corte de verbas por motivos impensáveis a 3 universidades. Ao perceber que era inconstitucional, abriu fogo contra todos. Houve quem defendesse o fim do ensino da filosofia e da sociologia. Um argumento interessante para documentar a que ponto chegamos. Nosso original chanceler, na mesma linha ortodoxa, disse que a autoridade máxima do país era o novo Messias, a pedra angular que todos rejeitaram. Sugiro que façamos um estudo do campo semântico da política atual, seguindo a linguagem do Terceiro Império, de Victor Klemperer. De onde tiraram a loucura
de acabar com os cursos de filosofia e sociologia? Em que país do mundo, em que regime totalitário se ousaria tanto dislate? Um misto de soberba e despreparo de hooligans, ungidos por um Deus odioso. Mas é também um plano para adestrar a universidade pública. Poderão ensinar em casa que a Terra é plana ou quadrada, que a evolução não existe, que só a Bíblia interessa e que a ciência sem religião é de Satanás. Esse texto é do professor Marco Lucchesi, da UFRJ. Sou um péssimo exemplo. Cursei História, sou professor de literatura e, bem mais grave, com pós-doutorado de filosofia na Alemanha. Deveria ressarcir os cofres públicos. Fico espantado que não tenham lido Max Weber, Karl Mannheim e nem tampouco o deletério Karl Marx, homem de vasta cultura. Esse filósofo de barba selvagem trazia no DNA o escândalo da desigualdade entre os homens. Ele e Francisco, o de Assis e o do Vaticano, todos a serviço do Fórum de São Paulo. Não há problema se você é de direita ou de esquerda. O que espanta é a surda arrogância, o ódio à cultura e as paixões violentas. Certo ministro segue a cartilha do filósofo do turpilóquio, ou das palavras grosseiras. É chocante a baixa qualidade do debate. Querem uma posição mais moderada? Pois bem, leiam Norberto Bobbio, leiam Karl Popper e Bertrand Russell e compreendam a dignidade republicana dos cargos que ocupam. Não agridam a liberdade de cátedra, assegurada na Constituição. Os professores são tratados como espiões da KGB, dispostos a favorecer a entrada dos tanques soviéticos através das nossas fronteiras. É um caso psiquiátrico. Eis a luta da pedra angular contra o dragão da maldade. São os filhos do demônio, os professores, hereges que não obedecem à cartilha do pensamento único, se ainda houver conjunto de neurônios capazes de pensar. A universidade pública é a maior conquista da sociedade civil. Compõe um capítulo formidável na história do Brasil e do Ocidente. Possui altos níveis de excelência. Jamais deixou de rasgar novos horizontes científicos, apesar da verba irrisória. Peço aos que cuidam da educação maior cuidado. Que não se tornem a dizer que o corte no ensino superior vai abrir mais creches. Esse dilema não existe. Trata-se de uma falácia que se aprende num simples manual de lógica. Porque não é matéria de veterinária, mas de filosofia. A diversidade do pensamento é o que interessa. De Kafka, com K, Agostinho, de Adam Smith a James Joyce, com Y. O diálogo construtivo, sem ódio
e sem anátema. Não busco a imprecação e o pugilato. Trabalho no campo das ideias, de modo contundente e ao mesmo tempo respeitoso. Mas não vou assistir de braços cruzados ao desmonte da universidade pública. Brilhante texto do professor Marco Lucchesi, chamado Desmonte, hoje no Globo. Ilona Zabó. Ilona Zabó é aquela especialista em segurança pública que Moro tentou colocar no Conselho como suplente, no Conselho do Ministério da Justiça como suplente, e Bolsonaro vetou. Vidas não são moeda de troca, escreve Ilona Zabó de Carvalho. Quem ganha com o decreto 9.785, que expande o porte de armas? Posso garantir que não somos nós, cidadãos brasileiros. Já batizado de decreto da morte, a medida privilegia a indústria das armas e seu lobby, e ganham as milícias, as facções e a criminalidade armada, que se beneficiarão por meio de desvios e roubos de armamentos mais potentes. Em meio a tantas notícias ruins, posso dizer que essa é uma das mais graves. Além de ilegal, o decreto é uma sucessão de irresponsabilidades e com potenciais consequências letais para a sociedade. Permite o porte de armas para 19 categorias aleatórias: caminhoneiros, deputados, moradores de áreas rurais. Aumenta o número de munições de 50 para 5.000 cartuchos por ano, que podem ser vendidos ao cidadão. Amplia o poder de fogo do armamento permitido para a população civil e retira mecanismos de controle ligados à venda de armas e munição, o que favorece os canais de desvios para a criminalidade. Eu, erroneamente, disse que esse projeto não favorecia as milícias, porque as milícias não compram armas. Mas aqui está a Ilona Zabó dizendo que sim, que favorece, porque eles vão roubar essas armas que estarão de posse das pessoas. E depois, evidentemente, que eles anulam os registros, eles raspam o número da arma e passam a usá-la como arma ilegal. Trabalho com o tema controle das armas há mais de 15 anos, diz Ilona Zabó. Para além dos estudos e proposições do Instituto Igarapé, participei da mobilização de 2003, que resultou no Estatuto do Desarmamento. Trabalhei nas campanhas de entrega voluntária de armas e na do referendo de 2005. Nessa época, debati em uma universidade carioca com o então deputado Jair Bolsonaro, que, a exemplo de hoje, já usava frases de efeito, sem embasamento ou dados comprovados, e fazia de tudo para que a lei caísse. Ao optar por reforçar privilégios de grupos de interesse privado,
O atual presidente deixa claro que, dentre suas prioridades, não está a segurança pública. E ainda reforça a lógica dos amigos do rei, que supostamente dizia combater. A posse responsável de armas já é permitida por lei. As armas nascem legais e há tecnologia para que sejam marcadas, assim como as munições, e rastreadas ao longo da vida útil. Porém, com o conhecimento que tenho sobre o assunto, é impossível defender o porte. Ao contrário do que uma minoria vocal tenta fazer crer, a maioria da população não apoia o armamento de civis e nem se sente mais segura por isso. A proibição do porte também facilita o árduo trabalho da polícia. Esse tema vai muito além da questão das armas, uma vez que a visão e a condução da política de segurança pública serão o campo de batalha que determinará se caminharemos para um governo autoritário que age fora da lei ou se nossas instituições coibirão os excessos e defenderão nossa democracia. O monopólio do uso da força é uma das principais prerrogativas do Estado democrático de direito e a proteção dos cidadãos, sua principal responsabilidade. O decreto, assim como a discussão sobre a ampliação do conceito de legítima defesa, abre perigosas brechas em direção a um caminho que pode não ter volta. Declarações recentes do presidente também indicam que a proposta legislativa que quer permitir que policiais tenham salvo-conduto para matar pode ser estendida aos proprietários de terras em caso de invasão. Isso me faz lembrar a formação dos paramilitares na Colômbia e das milícias cidadãs na Venezuela, que surgiram com Chávez e hoje apoiam o governo Maduro. Estudei de perto essas duas histórias. Precisamos evitar a todo custo que se repitam no Brasil. O decreto da morte precisa ser derrubado com máxima urgência. Precisamos nos mobilizar como sociedade para cobrar ação rápida e contundente dos poderes legislativo e judiciário. Nossa agenda de propostas técnicas tem o respaldo de operadores da área de segurança pública e justiça criminal e também do Exército. Foi construída com instituições e acadêmicos renomados no Brasil e no mundo. Já o decreto veio para ganhar poder de barganha em uma negociação com o Congresso. Mas vidas não são moeda de troca. Monitoraremos cada deputado e senador. Há de haver consequências e elas não podem ser letais. Essa pessoa, estudiosa de violência, com projetos para a segurança pública, foi vetada no governo pelo Bolsonaro. Esse governo veta quem defende a paz, quem defende soluções pacíficas e técnicas para os problemas.
Jânio de Freitas também fala sobre isso. Me desculpe eu ter que falar tanto sobre morte num domingo de sol, Dia das Mães. E quantas mães perderam e vão perder filhos devido a esse decreto da morte. Estão pedindo aí para eu falar da minha mãe. Não posso. Não posso porque eu vou chorar e não quero chorar. Só a minha mãe foi maravilhosa. Isso eu garanto para vocês. Jânio de Freitas, do alto de seus 90 anos, escreve na Folha: a coluna do Jânio de Freitas, maníaco de morte. A violência não basta a Jair Bolsonaro. Esse ir além é o traço só seu na conturbação, que por genética maldosa e incorreção educativa assemelha o pai e os 3 filhos maiores. Os desvios de dinheiro público verificados nos gabinetes parlamentares de Jair, Flávio e agora Carlos, as verbas de Eduardo ainda não foram examinadas, expõe sua íntima interação, por exemplo, na improbidade, que em outros casos deu grandes escândalos de imprensa. Jair tem algo particular, porém, e apenas seu, que se saiba. A vida pública de Jair Bolsonaro é demarcada por uma ideia persistente: a morte. Alheia, provocada, não importa de quem. Iniciante na carreira militar, sua estreia no noticiário se deu pela maneira como pensou em elevar os vencimentos dos tenentes. Não com manifesto, greve. Sua atitude foi ameaçar de explosão o abastecimento de água no Rio e de explodir quartéis, caso não saísse o aumento. Os danos à vida dos cariocas, com inestimáveis vítimas, e as mortes de oficiais e soldados eram indiferentes ao seu estado, muito mais do que reivindicatório. A mesma ideia de vitimação de inocentes que ocorre a terroristas da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, do Boko Haram. Afastado do exército, em acordo de cúpula que o preservou da punição, e eleito por militares e suas famílias, na política, Bolsonaro acompanhou a corrente integrada por policiais questionados e por ligações às milícias no Rio. Sempre apoiado pelo mesmo segmento eleitoral, em Brasília ligou-se à bancada da bala e aos ruralistas e deu continuidade ao uso da tribuna para a apologia dos crimes de morte da ditadura, torturadores, policiais degenerados e operações de extermínio. A relação dos Bolsonaros com milicianos estava aí anunciada.
Questões como saúde e educação nunca o interessaram. Já a tomada de terras indígenas, o morticínio de tribos por grileiros, madeireiros e policiais, a expulsão de favelados não deixaram de o animar. Contra as vítimas, sempre na defesa da violência, a letal, sobretudo. 30 anos de vida mansa, egocêntrica, desumana em muitos sentidos. A campanha à presidência é de memória recente. Impossível esquecer um candidato cujo simbolismo era a pose de mocinho ou de bandido com a mímica de pistoleiro. Por escolha sua, de prazer aberto no rosto, sem distinguir lugares e ocasiões. Nas palavras, de variação muito limitada, sempre a difusão das armas letais, a validade da morte alheia a pretexto de defesa, a promessa prioritária de armar os civis. Programa para a saúde, educação, retomada do crescimento, emprego, nada. Isso seria programa para a vida. Empossado, Bolsonaro orgulhou-se de fazer a primeira amputação do Estatuto do Desarmamento como ato inicial de governo. Mais armas, mais assassinatos. O segundo ato da política de mortes visou a impunidade do proprietário de terra que mate ou mande matar invasores. É o inovador direito de ser assassino. A nova amputação, já quase extinção do Estatuto do Desarmamento, veio agora, acrescentando a função liberatória aberrações não esperáveis nem de Bolsonaro. Porte de arma para repórter de assuntos policiais é atrair tiros sobre jornalistas, o que poderia dar aos bolsonaros alguma sensação de justiça, à sua maneira, mas demonstra ignorar também o que são jornalismo, repórter e imprensa. Liberar para menores de idade o uso de armas em clubes de tiro, pendente só de autorização paterna ou do responsável, é um incentivo combinado à criminalidade e à deseducação. É perto do inacreditável. Uma indústria de vocacionados para a violência, de recorrentes a armas, de maníacos da morte. Tudo isso em uma só pessoa, do que temos exemplo. Cá em minha vida longa, desconfio muito dessa liberação de posse e porte de armas e estoque de munição para dar direito à defesa pessoal. Jean de Freitas, 90 anos. Imagina repórter de polícia, o bandido sabendo que anda armado, o bandido mata o repórter para pegar a arma. Assim como faz conosco, com os cidadãos. O bandido vai entender que todos estão armados, todos têm arma, portanto, vale a pena matar alguém para pegar a sua arma. É nessa situação que o Bolsonaro está nos colocando. Na situação de alvos. Todos agora passamos a ser alvos de bandidos. Nós, nossa família, que Bolsonaro diz que defende, nossas mães, nossos tios, nossos filhos, todos agora
estão sujeitos a serem alvos de bandidos. Porque bandido lê jornal, ouve rádio. Bandido já sabe que as armas estão liberadas, que o porte está liberado. Apenas a posse, a arma está em casa. Porte, a arma pode estar com a pessoa. Na dúvida, o bandido mata a pessoa para pegar a sua arma. Se não tiver arma, já matou. Esse é o clima em que nos colocou, em que nos coloca, no clima em que estamos, com Bolsonaro. Estado de São Paulo. Investimento em startups brasileiras cresce 51% em um ano. Crise encolhe apartamentos. A crise econômica levou ao encolhimento dos imóveis em São Paulo. Hoje, a área útil mínima de um apartamento de um dormitório é 17 metros quadrados. Em 2008, era de 28 metros quadrados. Pedro Malan escreve: a redução do peso dos insultos digitais no debate político ajudaria a mudar o país. Bom dia, Heitor Cunha. Bom dia, Maurício Correia. Vocês querem que eu fale da minha mãe? Não dá, eu choro. Eu tô com um problema nos dentes aqui, meus dentes vão cair, vai ser um desastre, desculpe. Eu falo da minha mãe bastante todos os dias. Enquanto o país derrapa, Bolsonaro cuida de armas, escreve Rolf Kuntz. Nem o governo aposta mais no mísero e constrangedor crescimento econômico de 2% neste ano. Mas a palavra governo é um tanto imprópria, porque seu significado inclui normalmente a presidência da República. O presidente tem mostrado, de fato, menos preocupação com a economia do que com outros assuntos. Um superministro sem força, por 14 votos a 11, a comissão mista do Congresso, que analisa a medida provisória 870, sobre a reforma administrativa, decidiu retirar do Ministério da Justiça o COAF. Trata-se de importante revés para Bolsonaro e um de seus principais ministros, Sérgio Moro. Coluna do Estadão. O diagnóstico é de quem conhece bem o Congresso e tem participado ativamente das negociações entre os governadores e o Planalto. O movimento para alijar os demais entes federativos contaria com apoio velado do presidente, pouco interessado em colocar azeitona na empada de prováveis adversários eleitorais, como João Dória. A lógica do Planalto seria resolver a encrenca federal agora e tocar o barco até 2022. Eliane Cantanhede escreve Tsunami.
Eliane Cantanhede. Está cada vez mais claro que os alvos do presidente Bolsonaro são ditados por ideologia numa guerra santa contra esquerdopatas reais ou imaginários em áreas estratégicas do país. De um lado, escancara a posse e o porte de armas. De outro, atira em universidades, pesquisas, etc., etc. Ao reagir ao tal Olavo de Carvalho, o ex-comandante Vilas Boas disse que ele não contribui para a solução concreta dos problemas. Perfeito, nota 1000. Pois o presidente Bolsonaro governa como se não houvesse nada além de direita versus esquerda. Depois de tantos anos sujeito aos erros da esquerda, o Brasil está à mercê dos erros da direita. Desculpe, da extrema direita, Eliane Cantanhede. Isso aí é um governo de extrema direita. O governo de direita foi o Temer. Diferente. Daí a Eliane faz um retrospecto da vida dele, que já conhecemos, né? Bolsonaro previu um tsunami nesta semana. Não se sabe o que será. O fato é que ele atrai a ira de professores, estudantes, artistas, ambientalistas, a área de direitos humanos e a comunidade internacional. Mas isso é política. O principal é que o meio ambiente não comporta arrependimento. Depois de destruir, é impossível recompor. Estadão. Estadão, Vera Magalhães, indo à forra. A vitória de Jair Bolsonaro contra o establishment em todas as previsões e quebrando um ciclo de alternância no campo da centro-esquerda, levou ao poder um presidente e o entorno imbuídos do sentimento de revanche. Vingança. São os vingadores. Estou dizendo eu. Agora chegou a nossa vez, parecem pensar. Ou mesmo dizer, a cada anúncio de casuísmos travestidos de políticas públicas. Depois de anos acusando a esquerda de vitimização e de fazer mimimi identitário, o que mais se vê são os filhos do presidente, ministros e assessores colocados em cargos para aparelhar o Estado com uma conversinha jeca de que a direita passou anos sufocada, lendo Olavo de Carvalho quase como sinal de resistência heróica, e agora foi finalmente reconhecida pelo povo oprimido, pela sua superioridade ideológica, e, portanto, está legitimada para empurrar essa agenda goela abaixo da sociedade, do Congresso, do Judiciário e de quem mais ousar reclamar. Bolsonaro foi multado praticando pesca submarina em local proibido? Revogue-se a multa. Libere-se a pesca. Vamos transformar a região de Angra dos Reis na Cancún brasileira. Estudo de impacto ambiental e de viabilidade turística da região? Para quê? Ora bolas. O presidente curte esse esporte, um dos poucos que poderá praticar agora, depois do atentado que sofreu. Vamos liberar logo, de preferência por decreto.
O capitão adora armas, paixão que passou para os filhos, 01, 02, 03. Passou a vida como parlamentar do baixo clero defendendo essa pauta que levou à campanha eleitoral e aos discursos de posse. Então vamos tratar de liberar a posse e porte de armas, sempre por decreto. Ao voluntarismo e aos caprichos de um presidente ansioso em transformar o Brasil na extensão de seu condomínio na Barra da Tijuca, somam-se a legião de fanatizados e os lobbies interessados na liberação de armas. Diante de tal conluio, as favas com os escrúpulos mínimos, como verificar a constitucionalidade de se mudar a legislação por decreto, quando o próprio ministro Onyx Lorenzoni tem projeto de lei a respeito e deu inúmeras entrevistas admitindo que, diferentemente da posse, o governo sabia que não poderia mexer no porte sem que isso passasse pelo Congresso. O mesmo espírito de agora é a nossa turma que está no poder, perpassa políticas ambientais, educacionais e culturais. Bolsonaro sempre foi criticado nos meios universitários, intelectuais e artísticos. A hora de implodir isso aí, tá ok? Ir à forra. Jogar o peso do Estado sobre os antigos detratores, nem que seja ao custo de provocar a paralisação de pesquisas, estigmatizar toda uma indústria que gera empregos e renda, como a da cultura, e condenar alunos de humanas à asfixia de seus cursos. O que vale é a narrativa, é esmagar o inimigo, nem que seja imaginário. Tudo isso anabolizado por postagens delirantes do filho estrategista e que mostram um fascínio indisfarçado pela perversão. Assim como o vídeo do Golden Shower brotou primeiro nas redes militantes e foi alçado à expressão do carnaval brasileiro, cenas de pessoas peladas ou de sexo grupal são postadas, enviadas por WhatsApp, como se representassem o dia a dia das universidades públicas. É ridículo e assintoso que autoridades adotem esse tipo de mentira de forma deliberada. Mas a cantilena está cansando e não cola para além dos convertidos e defensores da revanche. Bolsonaro deve enfrentar protestos robustos nesta quarta-feira contra o desmonte da educação. Seria de bom alvitre entender que governar não é decorar a casa com as bugigangas cafonas de que gosta, mas propor políticas baseadas em necessidades, dados e evidências e que atendam a maioria da população, independentemente de sua ideologia ou de em quem tenha votado. Vera Magalhães, no Estadão. Todos contra as políticas de morte de Bolsonaro. É o que eu estou vendo na imprensa nesse Dia das Mães. Dória formata TV Cultura pró-mercado. Dória vai acabar com a TV Cultura. Dória vai acabar com a TV Cultura.
Matéria de Pedro Venceslau. A TV Cultura ficou de fora do projeto de desestatização de João Dória, mas o Tucano prepara um choque de gestão na empresa com o objetivo de torná-la lucrativa e menos dependente de recursos públicos. A ideia contraria o conceito que marcou a história da emissora, uma estatal voltada para uma produção educativa que não tem audiência como objetivo final. E isso no tempo da ditadura. O governador Abreu Sodré criou a TV Cultura no tempo da ditadura militar. O processo de reformulação da TV pública ocorre num contexto em que o governador age para dar uma guinada liberal no PSDB. Está conduzindo o PSDB para a direita. Proposta que enfrenta a resistência da ala histórica da legenda. Dória montou um conselho com a missão de reinventar a programação e a estrutura da emissora. Fundada em 1960 pelos Diários Associados e reinaugurada em 15 de junho de 69, durante a ditadura, governo Abreu Sodré. Um dos argumentos da gestão Dória é acabar com a influência política na empresa. O Tucano quebrou uma tradição interna ao atuar diretamente na definição do perfil do novo presidente do canal. Ele quer um executivo do mercado de TV selecionado por uma empresa de headhunter. O nome será escolhido em reunião do conselho, prevista para ocorrer no dia 20. O grupo de trabalho criado por Dória conta com a participação de Luiz Carlos Barreto, do empresário Boni e de Ricardo Scalamandré, ex-executivo da Globo. Acabou o tempo dos políticos na TV Cultura. Agora é o momento dos profissionais. A determinação do governador é de que a influência política seja zero. Diz o secretário estadual de Cultura, Sérgio Sá Leitão. O processo de sucessão contrariou o grupo do atual presidente da emissora, Marcos Mendonça, ligado ao ex-governador José Serra. O presidente da emissora é eleito e empossado pelo conselho. O governador não pode escolher o presidente. Não tem esse poder, afirmou Mendonça. Não há possibilidade de discutir audiência com a TV Cultura. Ela tem uma finalidade. Não vai dar audiência quando coloca uma orquestra sinfônica no ar. Ela não vai dar audiência quando coloca o café filosófico no ar. Eu gostaria imensamente de ter audiência da Globo, mas audiência não significa qualidade. Há necessidade das pessoas diferenciarem esses dois itens. A ação de Dória causou reações no PSDB. Nunca houve esse tipo de interferência do governador na TV Cultura na escolha do presidente. A autonomia política é o que há de mais importante na emissora, disse o ex-governador Alberto Goldman. É isso aí, vai transformar a TV Cultura
numa emissora comercial, igual às outras. O governador pode tomar decisões diretas, como contratar ou demitir diretores? Pergunta o Estadão ao atual presidente da TV Cultura, Marcos Mendonça. Não, isso é uma entidade independente. O presidente é eleito e empossado pelo Conselho. O governador não pode escolher o presidente, não tem esse poder. Como eu falei no começo do programa, João Dória está sujeito, inclusive, à cassação por ter gasto em propaganda no ano passado, pela prefeitura ter gasto no ano passado na prefeitura em propaganda o dobro do que deveria ter feito. Dória excedeu em 122% o permitido em 2018, quando se elegeu governador. E por isso está sujeito à cassação, perda da função pública, ressarcimento integral dos danos e suspensão dos direitos políticos. Meus amigos, muito obrigado a todos por assistirem. Desculpem por estar fazendo um programa mais contido, porque eu estou com um problema dentário. Não posso abrir muito a boca, não posso falar mais alto, devido a um acidente que aconteceu ontem. Mas eu fiz questão de fazer esse programa com vocês para conversarmos um pouco sobre o que está acontecendo, porque a TV Sounic é uma TV de jornalismo, é e sempre será, porque eu sou jornalista e não sei fazer de outra maneira, não sei fazer um canal de militância, de ideologia, de outra maneira. Eu só sei fazer jornalismo. E, então, da mesma maneira que eu sempre fiz na imprensa, onde eu escrevo há mais de 50 anos, nesse novo meio de comunicação, eu faço a mesma coisa. Eu procuro fugir das teorias da conspiração, procuro fugir das fake news. E procuro sempre os fatos sólidos, os fatos comprovados. E a partir deles é que faço os comentários e que apresento para vocês, para que vocês também tenham mais informações. Não quero que vocês sigam tudo que eu digo ou concordem comigo, não. Eu sou apenas mais um, eu sou apenas mais uma opinião que talvez ajude a formar a opinião de vocês. Muito obrigado a todos. Até amanhã. Tchau.